Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta quarta-feira do Sofá no programa Algo a Mais. Hoje, o nosso assunto é o que é realmente feminismo? Para que a gente possa compreender um pouquinho sobre o assunto, falar sobre todas as questões que cercam este nome que está super em alta, o feminismo, e podermos ter esse entendimento, estarei com a Chaline de Souza e a Rosângela Matos. Então, fiquem conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Iniciando o programa Algo a Mais desta manhã, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. Aqui irão Centro Cultural, ao RP Mercados, Manfi Produtos Alimentícios e também a Lojas Beneduzzi. Pessoal, gostaria de dar o meu bom dia às meninas que estão aqui comigo. Sejam muito bem-vindas, Chaline, Rosângela. Bom dia, que bom estar aqui falando sobre um assunto importante e um assunto que eu acredito que vai informar muito as pessoas que estão em casa e que é necessário. É isso aí. E para iniciarmos, gostaria que vocês se apresentassem, meninas, dessem seu recadinho inicial. Chaline. Então, bom dia a todos, obrigada pelo convite novamente de estar aqui. Eu sou Chaline de Souza, sou historiadora, mestre em História. As minhas pesquisas estão acerca do feminino, do feminismo, de relações e questões de gênero, e que é um assunto importante, necessário na sociedade, não só brasileira, né? Mas questões que, quando a gente fala aqui um pouquinho desses assuntos, gera um medo de como falar, de como tratar, porque tem, na verdade, o que falta não é informação, mas o que tem é desinformação sobre esses assuntos. Com certeza. Chaline, muito legal poder falar contigo, porque a gente sabe que quando tu traz esse assunto, tu traz com propriedade. Então, vamos ficar muito mais tranquilas em poder falar e fazer colocações. Porque, bem como tu disseste, existem coisas que a gente tem que medir o que vai falar, porque daqui um pouco vai ferir a verdade de outra pessoa. Mas tendo o entendimento, a compreensão do que é realmente feminismo, isso se torna muito mais fácil, se torna algo mais leve para poder debater. Rosângela. Bom dia, que bom estar de volta na quarta-feira, semana passada não teve, né? É isso aí, feriadão. Feriadão, ficamos em off. É isso aí. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e todos os dias eu ajudo mulheres e casais que querem ter uma relação mais descomplicada. E dentro desse movimento que eu faço aí na internet é muito da questão da independência da mulher, do empoderamento da mulher, porque nós temos uma força enorme, nós precisamos ter consciência disso, dos nossos limites, dos nossos direitos, e é muito bacana poder falar sobre esse assunto, porque em um outro momento nós não teríamos essa oportunidade, e receber a Chaline é incrível, porque ela sempre agrega absurdamente, né? Com certeza. Então, pessoal, para iniciarmos esse programa, eu vou só fazer uma citação sobre o que realmente é feminismo. Doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. E também é um movimento que milita neste sentido. Então, Chaline, partindo deste esquema sobre o feminismo, o que podemos estar pontuando sobre o que realmente é? Então, quando a gente fala, né, de feminismo, que a gente fala desse movimento, dessa doutrina, como está escrito, né, nos dicionários, a gente também costuma trazer essa ideia do feminismo parecendo algo único, né? Todas as mulheres deveriam ser, e não é bem isso. O feminismo, ele é várias vertentes, né? E uma questão importante da gente saber é como surge isso. Não é algo, claro, ocidental, porque nós, como eu sempre falo, quando a gente fala de mulheres, eu sempre trago o exemplo de que em outras sociedades não precisa ser discutido sobre isso, porque a sociedade já é organizada de uma maneira que não há machismo em vários povos indígenas, africanos ou de outros lugares, povos assim de outros lugares do mundo, que não precisam ter esse debate. Por que nós precisamos hoje debater sobre o feminismo?
Essa luta, ela começa após a Revolução Francesa, que é quando eclode na Europa, né? O foco foi na França, mas até em vários lugares do mundo teve a sequência dos fatos que aconteceram lá. E quando na Revolução Francesa foi feita uma declaração do direito do homem e do cidadão. Esse é o nome da declaração. Eu ensino na aula de história. É importante, porque essa declaração que foi feita lá na França, a gente utiliza aqui no Brasil. Tudo que está lá tem na nossa Constituição também. Então, tem o que o homem tinha que fazer, o que um cidadão faz, quais são os seus direitos e os seus deveres. Mas, naquele período, já tinha essa ideia de trazer o homem como... Se falou do homem, falou de tudo. E a gente tem muito isso, né? Falar o homem... Parece que é a sociedade toda. Parece que tá... Quando eu falo, né? A gente costuma fazer muito isso, né? O homem. Aí todo mundo já entende que é geral. E naquele período também tinha essa ideia de que, falando de homem, nessa declaração, estaria falando do geral. Mas, em contrapartida, tinham mulheres daquele período que falavam, não, isso não tá as nossas necessidades nessa declaração. Tá falando de homem mesmo, não tá falando das necessidades das mulheres. Então... Nós tivemos, por exemplo, para não esquecer o nome e pronunciar corretamente, tem um exemplo... Agora meu celular resolveu não abrir. Mas nós tinha uma dramaturga do período que, 2 anos seguintes à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela criou o direito da mulher e da cidadã. Ela foi guilhotinada na França, porque ela, a explicação de ser guilhotinada é que ela tinha ido contra a natureza do seu sexo, quando ela faz essa declaração. Então, ela teria sido guilhotinada, só que essa ideia, outras mulheres também começaram a lutar para que as suas demandas fossem atendidas no âmbito político e no âmbito social e, passando alguns anos, no âmbito doméstico. Mas a primeira ideia era no âmbito político e profissional dessas mulheres, né, nos seus direitos. Mas começa na Europa. Nossa, olha só. Então, com essa explicação, eu vejo que realmente... muito se precisa falar, e eu digo... Porque a história, ela foi... dura. As mulheres tiveram que passar por momentos que realmente não se acredita que puderam passar. E tu vê como isso reverbera até hoje, né, Rosângela? Pensando hoje, mulher, tu trabalha mesmo no sentido... Mulher, seja independente, faça suas coisas, porque é necessário para muitos estar falando que sim, faça suas coisas. Né, evolua por si, por conta própria. Então, como é isso, Rosângela, para ti que trabalha nesse sentido? Nós estamos aqui 3 mulheres que são independentes, que têm poder de escolha, mas nós não podemos pensar que isso está inserido em todos os lugares, em todas as classes. Na semana passada eu fiz um curso gratuito, Laura. Esse curso, ele impactou muitas pessoas, assim, foram mais de 3.000 inscritas no curso. E eu fiquei assustada, porque... nos grupos, né, eu tinha 20 grupos no WhatsApp que eu ia acompanhando e respondendo perguntas, e alguns questionamentos, eles eram assim, eu não acredito que eu tô ouvindo isso, né, eu não acredito que isso é possível, como que eu vou conversar com meu marido sobre isso, né, teve uma aula que foi sobre sexualidade, que foi uma aula assim com um boom, sabe, um barulho enorme, porque o corpo da mulher ainda sendo uma coisa proibida, uma coisa suja, uma coisa feia, quando fala de independência. Então, uma aula foi sobre sexualidade, uma aula foi sobre sonhos, sobre projetos, sobre a sua independência. E foi uma aula, assim, que as mulheres falaram, nossa, eu não tinha parado para pensar que depois do casamento eu preciso ter os meus sonhos. Aí vem o meu questionamento como que você não vai ter os seus sonhos? Você não se torna o seu marido quando você casa, você não se torna o seu namorado quando você casa. Existe o eu, o você, mas existe o nós também, que é importante, só que essas outras 2 partes que compõem o nós são importantes. E eu todos os dias, Laura, converso com mulheres. Ontem mesmo eu respondi uma seguidora em uma situação de total abuso, assim, abuso no sentido marido que toma celular, que quebra celular, que não permite, que bota fogo nas roupas e que já teve questão de Maria da Penha e volta para casa, sabe, uma situação abusiva e que ela não vê como sair disso. E aí vamos entender que nem toda construção é semelhante. Eu falo às vezes assim para as minhas alunas, quando essa questão vai sendo construída, quando a menina está dentro de casa
ajudando a mãe e o menino tá lá fora jogando bola. Sabe? Isso começa sendo construído quando a menina tem que arrumar a sua cama e o menino, ele pode deixar, a mãe arruma para ele, sabe? Então são questões que ainda acontecem, em menos, mas ainda acontece e nós precisamos falar. E muitas mulheres da nossa geração foram instruídas a se tornarem boas mulheres para casar, que servem a esse homem ou servem a um homem e que se tornam o marido, né? Você é a esposa do fulano. A mulher não tem uma identidade, ela perde a identidade pós-casamento e o desejo é ter o casamento. E eu acredito nas relações, eu acredito que é bom ter alguém, sim, por escolha. E não porque você é obrigado a ter alguém, e não porque você é menos mulher quando você escolhe não ter alguém. E a partir do momento que você divide a vida com alguém, é uma vida a dois. Não é você fazendo tudo pelo outro. Então eu sirvo ao outro, mas o outro também me serve. E isso é uma dança, os dois fazendo movimentos. E quando não acontece isso, um marido que é superior à esposa, não funciona a relação, né? Não é uma relação de iguais, é uma relação de poder. Uma relação de poder é uma relação tóxica. Então, compreendendo esse sentido que muita mulher ainda está presa, é como tu disseste, aqui somos 3 mulheres tranquilas, vivendo sua vida, provavelmente independentes, 3, ok. Agora, sentindo o que a Rosângela coloca aqui, Chaline, vemos que realmente existem também aspectos culturais. Vem de famílias, vem de povos, vem de ancestralidade mesmo da pessoa. E como a gente pode falar sobre a mulher se colocar como a Rosângela pôs aqui, neste lugar, não por opção, mas porque ela não vê outra forma. Então, só para que a gente possa entender os aspectos culturais também dentro do... Então, é como a gente já vem a vários encontros, a gente fala normalmente nessa linha, né? E um encontro acrescenta o outro. E então com certeza tá ligado com a questão cultural dessas mulheres. E o que está mudando, graças ao conhecimento, né, é essa ideia. A menina hoje, com 15, 16 anos, ela já começa a sonhar. Ela já, às vezes, vai até contra o que a mãe mesmo diz, porque a mãe entra nessa caixinha. E é o que a gente tem que entender com essa ideia de feminismo. Nem todo mundo precisa entrar numa caixinha imposta socialmente. Ou tá no relacionamento e o namorado diz o que ela tem que ser. Não, ela não tem que ser o que o outro quer, ela tem que ser o que ela quiser. Então, e o feminismo, ele luta contra isso, ele quer isso. Que a gente, como eu falei antes, tem várias vertentes do feminismo. Então, tem o feminismo liberal, que começa lá na Europa, essa ideia da mulher independente, que trabalha, que vota. Temos o marxista, que é um feminismo e socialista, que está ligado à ideia da produção, né, do trabalho, da indústria, que é essa mulher que está lá trabalhando e, como nós estávamos comentando antes, e tem que sair do trabalho, né, porque ela tem que cuidar do filho, porque não tem essa divisão em casa também. Então, essa mulher, ela quer ela sonha em estar no trabalho, na empresa, em crescer na empresa, mas ela não é vista como um homem para ascender socialmente, hierarquicamente na empresa. Então, ali nós temos esse marxismo ligado a essa questão de trabalho. Nós também temos um feminismo intersexual. O que significa isso? É que nem toda mulher, como a Rô comenta antes, a realidade é universal para todas. Então, na minha casa foi de uma maneira, mas na casa de uma menina periférica, negra e lésbica, é totalmente diferente que a vida que ela vai ter e o que a sociedade vai querer que ela seja. Então, esse feminismo lida muito com isso. Por exemplo, mulheres trans, porque é uma luta que nós não sabemos, porque a gente não tá naquele corpo, a gente não tá naquela mente, mas também é um feminismo. E também o feminismo negro, que é muito próximo desse interseccional, mas ele também tem a questão de, por exemplo,
enquanto essas mulheres lá na Europa estavam lutando para estar no campo de trabalho, para estarem numa empresa trabalhando e deixando alguém para cuidar dos seus filhos, essa mulher negra já nem estava em casa, ela estava trabalhando para os outros. Ela não tinha sua família, ela não tinha, ou tinha seus filhos e tinha que deixar para uma mãe cuidar, ou está cuidando da filha, dos filhos dessa mulher que está na indústria. Claro. Então, a gente tem essas várias mulheres e a gente precisa entender a luta de cada uma delas, que não é igual. Então, Chaline, quem sabe seja por isso que existe uma confusão muito grande, porque existem realidades diversas dentro deste feminismo. E por quê? Porque muitas vezes que não senti, quem sabe, alguma coisa, eu digo, mas o pessoal talvez esteja exagerando. Não, mas é a verdade daquela pessoa, é a realidade dela. Então, ter esse entendimento referente a todas essas vertentes fazem com que a gente possa ter um pouco mais de respeito com, quem sabe, a atitude da outra mulher que por vezes ainda está ou na posição de ser mandada, enfim, de estar abaixo do que o homem, por exemplo, ou também perante como ela age perante as diversidades, que por vezes pode ser de uma forma mais forte, justamente porque diz, não, eu preciso me impor, porque aconteceu muita coisa comigo, aconteceu muita coisa na minha família e que eu não admito que aconteça novamente. Então, realmente, pensando por esse lado e compreendendo isso, Chaline, facilita tanto para mim quanto para quem está em casa, provavelmente, a questão de dizer, não, vamos olhar com mais respeito a questão das outras mulheres também. E por que por vezes elas têm tais atitudes. Rosângela. E muitas vezes, Laura, porque nós estamos inseridos com semelhantes, né? Então, às vezes, na nossa classe social, nós estamos convivendo com mulheres que têm uma situação semelhante. Então, por exemplo, todas as minhas amigas têm maridos que ajudam em casa. Essa é a minha realidade. Então, quando eu converso com as minhas amigas, essa é a realidade, é uma coisa normal, não é nenhuma coisa assim, nossa, eles vêm jantar na nossa casa, se eu cozinho, meu marido lava a louça. Se ele cozinha, eu lavo a louça. Quando nós vamos na casa dos nossos amigos, é da mesma forma. Mas essa não é a realidade de todo mundo. E aí, o que acontece comigo? Por que eu acabo vendo muitos relatos assim? Por conta do meu trabalho, porque o meu trabalho é justamente para essas mulheres. Eu não ajudo a mulher que já chegou num nível de independência e que já entendeu seu lugar no mundo e que já briga por esse lugar. Não, é a mulher que ainda não tem força ou coragem ou instrução ou conhecimento, ela ainda não tem as ferramentas para falar, chega, isso não me serve mais. E muitas vezes o meu trabalho é uma das ferramentas que ela pega na mão e fala, opa, eu tenho outras possibilidades. E isso que você está falando agora ajuda muito o não julgamento. Porque muitas vezes parece que o feminismo é uma coisa só. É a mulher, como que é a história, né? Que não depila o sovaco, né? Que queima o sutiã, que não usa sutiã, que não isso, que não aquilo, né? Parece uma coisa extremista, parece que nós somos loucas buscando por algo que não precisa, não tem necessidade, é muito barulho, né? Para pouca coisa. Mas não é isso. Aqui a gente tá falando de algumas situações que acontecem. O radicalismo, ele está em todas as áreas, não é só no feminismo. A gente vê radicalismo em tudo, mas é a minoria, não é a maioria. Aqui é importante deixar claro que dentro dessa busca por direitos é uma questão que a maioria às vezes não está nem falando alto, né? É o posicionamento, é uma informação levada para uma outra menina, para uma outra adolescente. São movimentos lindíssimos que acontecem de empoderamento, porque vamos pensar aqui na região que nós moramos. Hoje, boa parte das crianças tem acesso à escola, mas essa não é a realidade de alguns lugares do Brasil. E nesse ano que passou, ficou muito forte essa questão da desigualdade social. Então, imaginem que aqui no Rio Grande do Sul, aqui em cidades próximas, muitas crianças não tinham acesso à internet. O que a gente não consegue acreditar, né? Algumas pessoas não imaginavam que isso era possível ainda. Agora, você imagina isso em outras regiões que são onde o estudo é mais difícil ainda e onde é perigoso algumas meninas saírem de casa para estudar. Os pais precisam trabalhar e essa menina vai caminhar 10 quilômetros para estudar.
Como que é isso? Então, é o entendimento de que não é uma bolha. Muita gente está na bolha, eu sempre falo assim, nós estamos na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. E quando a gente entende essa questão do feminino, das mulheres, nem todas as mulheres estão iguais e na mesma situação, vivendo a mesma realidade. Quando a gente fala, pegue suas coisas e vá embora de uma relação abusiva, por exemplo, é fácil falar para mim que estou aqui na minha casa com um marido bom. Agora, essa mulher que não tem dinheiro, que não tem rede de apoio, que não tem família e que muitas vezes a família que tem apoia o abusador, ou porque não é tão ruim como foi a história da mãe, ou foi a história da tia, ou porque todas as mulheres daquela família vivem relações ruins. Então, como que você vai falar para outra pessoa fazer diferente? Como que essa mulher vai simplesmente embora com 2 filhos para criar, muitas vezes sendo ameaçada de perder os filhos, ela não sabe dos seus direitos? Então, são realidades muito diferentes. E é importante olhar para tudo isso para ver que não tem um certo, um errado, não tem uma linha só. São caminhos. Mas, de qualquer forma, permanece a busca pela igualdade, por entender que nós só buscamos por isso, sabe? Não é ser maior do que os homens. Eu não acredito na exclusão do masculino, porque quando nós excluímos o masculino, nós estamos fazendo a mesma coisa que eles fizeram atrás, né, com o feminino. Então, nesse sentido, nós vamos ter vamos permanecer no desequilíbrio. Não é sobre excluir, mas é sobre caminhar na mesma direção, cada um no seu lugar, porque nós somos diferentes dos homens também. Existe a questão dos filhos, existe a questão da maternidade, e isso precisa ser respeitado também. Com certeza. Puxando um gancho sobre a gente falar como é a família da pessoa, qual é o meio que vive aquela pessoa para que ela possa estar daquele jeito. Eu estava tendo uma aula, inclusive, falando era um debate sobre o feminismo e tudo mais, e teve uma colega que eu disse, acompanha a Rosângela Matos da Descomplicando Relações, porque ela fala muito isso, que ela disse, não, a mulher, ela tá naquela situação por uma coisa muito simples, ela não sabe que ela está nessa situação. Então, por vezes, respeitar essas pessoas, por elas não terem a visão talvez de como pode ser melhor, diferente, né? Fazendo diferente, elas acabam estando. E por isso que também é o grito de todas, para que as pessoas possam estar cada dia mais leves, vivendo, tendo uma vida melhor. E a gente sabe que tendo igualdade é para todo mundo. Então a visão acaba se tornando diferente para todo mundo. Pessoal, o nosso primeiro bloco está chegando ao fim, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais esta manhã. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Eu tenho certeza que você gosta de dar risada assistindo o B-Night, né? Então nessa quinta-feira temos um convidado especial que eu tenho certeza que vai deixar a sua noite muito mais alegre. Quem é que vai estar junto com a gente, Casca? Maurício Benfrasson, mais conhecido como Mauricieto, estará contando as suas divertidíssimas histórias aqui nesse sofá. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você.
Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Pessoal, no próximo dia 28 de abril, estaremos com o tema A Mulher na Liderança, com a empreendedora e treinadora de líderes Luana Zampronha. Não percam! Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, nas quartas do sofá, hoje falando sobre o que é realmente o feminismo. Estamos aqui com a Chaline de Souza, mestre em História, estamos aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, que é minha parceira, inclusive, das quartas-feiras, num papo que é bacana, porque a gente mesmo aqui falando... Olha como é importante estar falando sobre feminismo novamente. Por quê? Porque diversas vezes a gente falou sobre desigualdades entre uma coisa, entre raças, mas a gente acaba sempre citando o feminismo em toda essa situação, né? Porque as mulheres estão nesse meio e por vezes lutando para tentar sair, quem sabe, de uma regra que não haveria necessidade de existir ou que é colocado a ela e que é a verdade para ela. Então, falar sobre feminismo, ele abre as portas para que a gente possa ter um entendimento melhor e a gente possa estar levando, quem sabe, esse conhecimento a outras pessoas, a outras mulheres, fazendo a sororidade entre as mulheres, o entendimento entre nós, para que a gente faça menos julgamento e se apoie mais. Então, é mais pelo fato de você não vive nada que possa te deixar mal pelo fato de ter alguém com atitude machista ou enfim, na sua família. Cara, isso é maravilhoso, sabe? Isso é maravilhoso, isso é a plenitude, é estar pleno contigo, com a tua família, tudo certo. É onde a roda gira, fechou. Agora, também tu não pode fechar os olhos para quem sabe, para uma vizinha que está precisando, para alguma outra pessoa que pode estar passando por momentos que não são legais e que essa pessoa não vê por vezes. Então, é isso que faz com que falar do feminismo aqui é trazer um assunto que possa trazer aos pouquinhos mais esclarecimento e fazer com que a gente possa estar compreendendo e auxiliando as outras mulheres. E agora falando, Chaline, sobre a questão do machismo versus feminismo. Como é que a gente pode fazer a compreensão desta colocação? Primeiramente, que é o que acontece. A gente está falando de feminismo hoje porque há muita desinformação sobre o que é o feminismo, porque muita gente acha que o feminismo é o oposto do machismo. Mas não tem... O feminismo, ele quer igualdade. O machismo, ele quer ser superior. O machismo, ele mata. O machismo, ele abusa. O machismo, ele silencia. E é uma coisa que foi criada culturalmente, né, na nossa sociedade, e que ele tenta diminuir essas lutas e essa voz dessa mulher. Então, o feminismo, ele luta para que a mulher tenha voz. Na história, quando a gente, né, eu
até hoje nos livros, como a gente falou no último encontro que eu participei, nos livros a gente só via essa figura do masculino, a gente só via os heróis homens nas histórias, e a gente não via as heroínas por trás, e que não estavam atrás, porque a gente tem muito essa ideia, estavam junto, estavam às vezes à frente de um projeto, e quem levou foi o homem. Então a gente tem que saber que o machismo, ele não é o oposto do feminismo. O feminismo, ele liberta essa mulher que não enxerga que ela está passando por um relacionamento abusivo, ou que ela pode ascender socialmente, ou no trabalho, ela pode crescer numa empresa. Ela liberta. E como eu comentei antes, essa questão, né, de existirem vários feminismos, várias lutas, porque é como a Djamila Ribeiro fala, né? Às vezes não é o nosso lugar de fala. Eu, Chaline, não posso falar como uma mulher negra retinta ou uma mulher lésbica. Eu não posso falar porque eu não sinto a dor daquele corpo. Eu não sinto o que aquela mulher tá passando. Mas o que eu, como historiadora, como mulher, posso fazer é entender a luta dessa mulher, buscar um conhecimento sobre isso. Então a informação é fundamental, quem está assistindo, quem vai assistir depois, mas é fundamental, por isso a gente estar aqui falando, porque não é uma luta contra homens. A gente luta contra um sistema que foi desenvolvido para diminuir esses grupos, que eram considerados e até muitas vezes citados na história como os outros, né? Essa mulher, o LGBTQI+, esses grupos que são colocados abaixo de um grupo que até então tinha os maiores poderes, né? Então, não é o oposto. Isso que tem que ficar. Não é uma luta contra o seu marido. Não é uma luta contra seu pai, contra seu filho. Não, é uma luta por você. Para que você se liberte disso que tá o tempo inteiro. Quando a gente posta uma foto, a gente fica pensando que foto posta, como tá. A gente tem isso dentro de nós, porque nós também temos essas atitudes machistas dentro de nós. Mas o feminismo, ele vem para libertar. Ele não vem para oprimir o outro ou diminuir o masculino. Ele vem para andar junto. Temos a colocação até do feminismo, na realidade, que é a mulher querer ser mais que o homem. Que quer mandar no homem, quer estar acima. Não é isso. Então, feminismo, isso é feminismo. Feminismo está na linha da igualdade, o que é bem bacana e bem tranquilo estar repassando, porque o que tem de pessoas que têm esse entendimento errado, que é justamente dizer, porque querem ser mais, porque querem ficar mandando, porque isso, aquilo, porque são tudo louca, porque não é... Histéricas. Não, gente, histéricas, tem que gritar pro mundo. Não é. Eu só, se eu digo assim, viver a plenitude, estar pleno, viver numa família que o negócio está pai, mãe, filhos, claro, filhos é abaixo porque é onde eles aprendem com o pai e a mãe, mas eu digo assim, é uma tranquilidade porque existe algo que os dois fazem juntos, os dois prosperam juntos, os dois pensam em algo juntos e correm da mesma forma, então... Gente, é muito melhor do que se não houver, parece que é degrau, então se ele for bem, eu posso ir bem também, senão eu não posso ir bem, e assim vai, né? Então não é pensar em família por vezes, é pensar que alguém está aí para mandar. Então nem feminismo, que é a mulher que quer mandar no homem, e machismo também não. A coerência do feminismo é justamente fazer com que se torne algo tranquilo e ser as regras que são para mim, são para ti. E aí se torna algo muito, muito melhor. E Rosângela, algumas colocações que eu gostaria que tu fizesse, porque como tu trabalha muito com mulheres, até tu estavas colocando aqui no intervalo sobre, fez um curso semana passada para várias mulheres que se inscreveram, enfim, e alguns relatos que doem de ouvir. Então, até por isso que a gente busca a igualdade. Rosângela, o que a gente pode falar, talvez até estar dando algum detalhe sobre esses comentários, coisas que doem ouvir nos ouvidos de mulheres que não sentem isso? Laura, eu falo com mulheres o dia inteiro, né? Seja atendimento, seja pelo Instagram, né, que eu tenho um número bacana de seguidoras, enfim, eu falo com mulheres o dia todo e eu escuto relatos, assim.
E a gente colocou uma pesquisa para rodar logo no início do curso, que elas entravam num formulário e elas poderiam responder de forma anônima ou colocar o nome. Então a primeira coisa que a gente ficou bem impressionado foi que elas colocaram o nome, né? Elas colocaram o nome, elas se identificaram e elas foram contando um pouco da história, assim. A gente queria entender um pouco questão de classe social, questão de trabalho, entender mais do público mesmo, né? Já que hoje mais de 94% do meu público são mulheres. E respondendo a pesquisa, elas foram colocando coisas que aconteciam na relação, coisas que faltavam, coisas que elas percebiam. Tu disseste que eram 3 mil inscrições, mais de 3 né? mil inscritas. Eu acho que foram 4.327, uma coisa assim, Nossa. né? E muitas assistiram na hora, outras assistiam a gravação, eram 20 grupos no WhatsApp, né? E aí o que aconteceu que foi muito forte, assim, a gente percebendo que para algumas mulheres aquilo era novidade, sabe? Porque como a gente vai chegando a pessoas de todos os lugares do Brasil, algumas pessoas já estão estudando, estão acompanhando, mas às vezes aparece para a pessoa, ela se interessa pelo assunto e entra. E para te ter uma ideia, uma das palavras mais repetidas, como acho que a pergunta era assim, 5 coisas que você gostaria de ter na tua relação. Uma das que mais se repetiu foi respeito. Respeito. Sério, quando a gente pensa num relacionamento, a base é o respeito, né? Mas foi uma palavra muito falada e muitas situações pequenas, assim, que pra gente talvez não tenha um significado muito grande, mas não, meu marido não me permite ter isso, não me permite ter aquilo, eu preciso prestar contas do meu salário, eu entrego o meu salário inteiro para ele e ele me dá um valor X para eu gastar, meu marido controla se eu fui comprar uma roupa, coisas assim, muito pequenas, eu preciso falar quando eu vou, quando eu volto. Você já imaginou, assim, uma situação que pra gente não é uma realidade, mas para muitas pessoas são situações de abuso mesmo, situações de sexo forçado, situações de humilhações constantes, brincadeiras, que não são brincadeiras porque ferem absurdamente, a questão do marido que vê pornografia e fala abertamente sobre isso, como se fosse algo do homem, algo normal. E aí até tu trouxe uma situação que uma seguidora em um momento mandou uma pergunta, falou, né? Meu marido é um amor, né? Ele vai na zona, mas ele é um amor pra mim. Desde quando que isso é normal? Desde quando que isso é natural? E então existem as coisas dos homens e as coisas das mulheres, né? E eu acredito que falar sobre isso é importante porque vai abrindo a mente para muitas possibilidades. Mas peraí, tem mulheres que vivem relações abusivas ou tóxicas e que não sabem ou não percebem. Porque às vezes ele não me bate, né? Ele não me bate, mas ele me humilha, ele me agride verbalmente, ele me diminui, ele não me deixa trabalhar, ele não me deixa dirigir. Tem muito isso, sabe? Meu marido não me deixa sair com o carro dele. Aí eu pergunto às vezes porque assim... Porque mulher não sabe dirigir como um homem. Mas quem comprou esse carro? Nós compramos juntos. Então por que o carro é dele? Mas assim, não, meu marido não me deixa sair com o carro dele. Então são coisas assim, o homem pode, a mulher não pode. O homem pode trabalhar em alguma coisa que ele viaje. Nossa, a mulher viajando é um perigo. Tu deixa a tua mulher fazer isso? Então assim, são coisas que a gente vai... Angela, vamos inverter uma situação só para que a gente possa... só fazer a colocação e depois nem precisa mais continuar comentando. Mas assim, pornografia, homem olhar, tá tudo certo. E se a mulher começar a olhar pornografia e falar abertamente? O que acontece? Tu sabe que uma das minhas sugestões na aula foi uma aula no sábado, né? Sábado não retrasado. Não é fazendo apologia foi falar, eu falei sobre a questão da pornografia, que é uma questão que eu jamais vou sugerir, porque é uma... vamos explicando de forma bem simples. Termina com o sistema de recompensa. Ela interfere muito no sistema de recompensa de uma pessoa, a questão de dopamina. E isso é muito prejudicial numa relação. Então, pornografia não. Mas eu sugeri para as mulheres nessa aula que elas lessem contos eróticos, buscassem pelo erotismo na vida. Eu quase apanhei. Tinha vários comentários dos homens lá, mandando eu ir achar o que fazer. Sabe, umas coisas assim. Então tu vê que tem uma... Os caras nos grupos do WhatsApp é só coisa que não presta. Aí a mulher pega e lê um conto, que é, no caso, claro, cada um lê o que quer. Mas tem um lado, enfim, o lado da libertação do corpo da mulher, Laura, sim. Porque... Eu expliquei para elas essa questão da libido espontânea, da libido não espontânea. Por que falam tanto que os homens gostam tanto de sexo? Porque os homens têm uma libido maior espontânea. Eles têm uma resposta mais rápida a tudo que envolve sexo, porque para eles não é tabu.
Então a mulher vendo que aquilo é feio, que é errado... Até mesmo porque o homem tem que viver assim a ponto de bala, né? Pra Mas mostrar porque que é. isso, eles vão né, no sendo caso. incentivados, né? Sim, O menino, a mãe fala, o pai fala, o meu filho vai comer todas, né? Que mãe que fala que a menina vai dar pra todos? Tu entende, Laura? Que a construção, a menina tem que se proteger, se resguardar, né? O menino não. Então, pegando esse exemplo para trazer para o nosso contexto hoje, é muito no sentido de, quando a gente fala, por exemplo, sobre a sexualidade, ainda é um tabu. Eu falei sobre masturbação nessa aula, uau, assim, perguntei, você pratica? A maioria foi não, assim, foi mais de 60%. Então, é um número muito alto ainda de mulheres que não conhecem o seu corpo e que busca tudo na vida no relacionamento. Então, da minha parte, onde que entra essa questão do feminismo? Relacionamento não é para fazer ninguém feliz. A busca de um ser humano não pode ser apenas por um relacionamento. Existem outras coisas, existem outras fontes de afeto, existem outras maneiras de realização. Relacionamento é uma delas. Relacionamento é uma das pernas, mas nós temos uma outra perna. Então, olhar para tudo isso e pensar... Poxa, mas eu tenho sonhos que não são sobre o meu relacionamento. Será que eu preciso, então? Ou eu tenho um casamento, sou feliz e tenho filhos, ou sou realizada profissionalmente? Não, eu posso ter as duas coisas. O meu trabalho entra aí, em falar para essa mulher, você pode ter as duas coisas. E você pode não ter nenhuma, se você não quiser também. Eu falo da independência da mulher porque na minha visão é importante. Para mim, dinheiro é poder de escolha. Se você tem dinheiro, você tem poder de escolha. Se você não tem a escolha muitas vezes. Onde que entra isso no relacionamento? Às vezes você está num relacionamento ruim porque você não tem poder de escolha. E se a mulher me falar, Rô, mas eu não quero trabalhar. O meu marido é maravilhoso, nós fizemos um acordo, não é o dinheiro dele, é o nosso dinheiro, combinamos de uma forma que vai funcionar, que eu não vou sentir que eu tô pegando o dinheiro dele pra mim, e eu quero ficar em casa cuidando dos meus filhos. Você tá feliz? Isso te deixa realizada como mulher, não só como mãe, porque são vários papéis, né? Então, às vezes, ela fica realizada como mãe, mas ela se sente péssima como mulher fazendo aquilo. Você se sente realizada como mulher? Me sinto. Então, seja feliz. Mas claro. Não tem uma caixinha do tipo, você tem que trabalhar. Você tem que você precisa fazer, ou você precisa empreender, ou você precisa tal coisa, ou você precisa ser um analista financeiro que tal coisa, não existe. Você escolhe. Não existe. A questão é, tu tá feliz onde tu estás, é isso que importa. Porque eu digo assim, por vezes o pessoal diz, não, porque as mulheres têm que sair de casa, a mulher tem que tirar a barriga do fogão, mas se ela gosta... Entendeu? Se ela gosta, deixa ela lá, sabe? Às vezes ela pode ganhar dinheiro fazendo com a barriga no fogão. Então, é assim, é aquela coisa que é o extremo que a gente fala. Não, porque mulher tem que sair de casa. Porque mulher tal coisa. Porque isso aí é serviço dos dois, não só dela. Mas se ela prefere fazer... Entende? Tem que ver o lado que se ela está gostando e ela faz porque gosta e ela resolve assim, eu vou dar uma pausa na minha vida porque agora eu vou ter meus filhos. Vou ter um, vou ter dois, vou ter três. Vou ter 5. Um só. Exato. Eu vou dar uma pausa e eu vou me dedicar a isso porque a gente sabe que quem mais acaba tendo que dar essa pausa é a mulher porque é ela que está gestando. É ela que vai ter que dar o mamar. E que isso é maravilhoso, né? Então a gente entende essa pausa. Se a mulher quiser, faz aquele acordo com o marido, então assim, ó, mantém a família? Sim, tá perfeito. Vamos se dar uma mão aqui, ó. 2, 3 filhos também não é fácil, né? Então assim, ó, os dois se ajudando, mas o pai sai, trabalha fora, a mulher tá em casa e ela compreende essa situação, é uma coisa. Agora, não, eu não vou ter filhos porque eu não pretendo ter, eu quero continuar minha vida profissional. Tá tudo bem, tá tudo certo, tu não precisa ser mãe. Porque eu acho que é uma coisa que também sempre foi muito colocado nas mulheres, é do tipo, você vai crescer, com 15 anos vai começar a sair de casa, com 25, 30 vai casar, vai ter seus filhos, e assim, parece que é um negócio imposto. Se tu não fizer isso, tá totalmente fora da linha, e é aí que tu começa a dizer, meu Deus, mas eu já tenho 30 e não tenho filho, mas eu já tenho isso, não dá, eu não tenho faculdade, sabe? E aí a pessoa começa num giro, assim, que... Então, assim, padrões não existem, é o teu padrão. E Laura, teu padrão de felicidade. Cortando um pouquinho, eu acho que para complementar também, eu entendo que cada um tem as suas habilidades, tá? Então, num relacionamento é lindo quando as pessoas veem essas habilidades e utilizam de forma certa no relacionamento.
Por que eu tô falando isso? Ontem eu tava ouvindo uma amiga minha falar que é advogada. Ela é advogada e ela tem um projeto para mães em Porto Alegre. E ela tava falando dos índices de mulheres que saíram do trabalho para cuidar dos filhos ou que foram demitidas. E que isso não acontece no masculino, né? E ela tava falando sobre isso e tudo mais. E eu pensei, isso não é uma realidade para mim. Porque na minha casa, essas coisas domésticas, geralmente não sei o que resolvo. Por quê? Porque não é minha habilidade. Eu tenho outras habilidades. Eu tenho habilidade de gerenciamento, sou muito melhor para cuidar do que pagar, o que fazer, essas contas a pagar, essas coisas eu sou muito melhor. Por que eu vou ficar me desgastando com isso? Mas o que precisa ficar muito claro? Não é nem o homem superior à mulher e nem a mulher superior ao homem. Se ele tem o teu parceiro, né, o teu marido, você que está ouvindo aí, ele tem habilidades que você não tem, não sofra com isso. Se ele é melhor faxinando a casa que você e ele gosta e vocês combinaram que você vai fazer supermercado, vai fazer outras coisas para equilibrar a balança, tá tudo lindo. O problema é quando só um faz. Aí que vem o problema, quando tem uma pessoa que está fazendo muito e uma pessoa que está fazendo pouco. Agora, o homem não se torna menos homem porque ele está com a barriga no fogão. A mulher não se torna menos mulher porque ela decidiu não ser mãe e estar lá fora trabalhando. Não, são os acordos do casal e o que funciona para o casal. Cada um vivendo a sua... porque são diferentes, né? O feminino e o masculino são diferentes. Até na sua questão a mulher é muito mais do sentir e o homem é muito mais do fazer. Mas o que isso implica no dia a dia? As particularidades, né? A necessidade. A mulher tem algumas necessidades que o homem não tem e o contrário também é verdadeiro. Respeitando isso, mas com direitos iguais e cada um ocupando seu lugar. As relações, elas se baseiam em hierarquia. Os pais são maiores que os filhos. Os filhos são menores que os pais, mas uma relação não tem hierarquia. Os dois do mesmo tamanho. É assim que funciona, respeitando particularidades e diferenças. Olha aí, que show de bola. Gurias, vamos para mais um breve intervalo comercial. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores do programa Algo a Mais, que fazem com que aconteça nosso programa de segunda a sexta, 10h30, Kiron Centro Cultural, ao RP Mercados, com um espaço novo, amplo, para te receber lá no São Cristóvão, aqui em Nova Prata. A Manfi Produtos Alimentícios, sabor que faz a diferença. E a Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade sempre com looks lindos aqui para mim. Então, quero agradecer a essas empresas que fazem com que o nosso programa aconteça e cada vez melhor. Obrigada, gente. Então, vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Eu tenho certeza que você gosta de dar risada assistindo o B-Night, né? Então nessa quinta-feira temos um convidado especial que eu tenho certeza que vai deixar a sua noite muito mais alegre. Quem é que vai estar junto com a gente, Casca? Maurício Benfrasson, mais conhecido como Mauricieto, estará contando as suas divertidíssimas histórias aqui nesse sofá.
upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Voltamos com o programa Algo a Mais desta quarta-feira, hoje falando sobre o que é realmente o feminismo, então tendo uma compreensão real do que não é aquele extremismo, é simplesmente a busca por igualdade, que já foi falado aqui no programa, no primeiro e segundo bloco. E agora, vou questionar Chaline sobre como uma ativista e como vê a questão do feminismo na nossa região, Chaline? Então, aqui em Nova Prata a gente se movimenta de várias maneiras. Nós temos a Marcha Mundial das Mulheres, nós temos o coletivo Mulheres Pratenses, nós também temos, agora eu não faço mais parte, em função do tempo, mas nós temos, por exemplo, o Leia Mulheres, que já vieram aqui conversar. Começa ali. Eu acho que aqui já se faz isso de levar informação. Eu acho que o que a gente precisa em Nova Prata e região é buscar essas informações. Quando vai a Rô falar para um grupo de mulheres, quando acontece muito, a própria Emater organiza grupos para conversar com essas mulheres do campo, que às vezes a linguagem com essa mulher do campo é diferente do que uma linguagem que a gente vai falar com uma mulher que mora aqui na cidade. É diferente, porque então tu leva para esse público a realidade dela. Quando a gente fala de uma mulher do campo, a gente fala muito disso do que a Rô comentou antes da independência financeira, que ela precisa buscar, que ela tem que lá vender seu leite, mas tem que ter uma parte dela, que também tem muito isso dos relacionamentos abusivos nesses lugares e que a gente também não vê porque é interior, às vezes não pega nem telefone para ligar para a polícia em situações, né, de agressões, mas a gente precisa trabalhar nisso. Outra questão que a gente vê muito, que nós já vemos falar aqui, é a questão da violência, que está ligada com isso. O grupo das advogadas da OAB aqui de Nova Prata, que agora tem na delegacia uma sala específica, a gente já está se movimentando. A luta, às vezes, não é com grito, a gente já fez isso também, a gente foi para a rua também, mas às vezes normalmente a gente vai aqui, silenciosamente fazendo a nossa luta. E não é porque eu, Chaline, faço parte do movimento, faço parte, sou ativista, que eu não estou em outras causas. Porque ser feminista, hoje em dia, não é só lutar pela mulher. A gente luta por várias causas que acabam nos atingindo também. Uma agressão, a violência, o racismo, porque afeta a gente também, na intolerância religiosa. Então, nós aqui, na nossa região, a gente tem que começar primeiro essas mulheres do campo, para ser falado, para elas perceberem a sua importância na sociedade, porque falta muito isso também, da mulher saber da sua importância, do seu poder, porque a mulher tem lugar de fala, tem poder de fala e de escuta também. A mulher no campo de trabalho, aqui, né, no perímetro urbano, essa mulher, nós temos que falar e com as meninas, né? Então, eu, enquanto professora, a gente tá lá na escola, não só eu, mas as professoras, a direção, trabalhando isso, porque a gente começa lá com uma autoestima, com mostrar que aquela menina pode ter sonhos. Então, a luta do feminismo, ela não é encaixada numa caixinha de uma mulher que vai pra rua
e como a Rô comentou, e que queima sutiã. Não. Se a gente não quer usar sutiã, tudo bem, a gente não pode queimar, pode, é nosso direito. Se eu quero botar uma foto de biquíni, é meu direito. Se eu não quero, é meu direito. Então, a gente tem que entender isso, os nossos direitos e o dever da sociedade, e o dever do Estado, o dever da polícia, o dever da educação. A gente tem que saber disso, e é essa a luta do feminismo. E como quem está sempre envolvida nessas causas, é porque a gente quer liberdade, a gente quer poder de escolha, a gente quer poder falar. É só isso, sabe? E ter o nosso lugar e direitos iguais. Com certeza, é lindo ouvir isso, Chaline. E realmente, saber que aqui na nossa comunidade, um local pequeno, mas tem movimentos, as pessoas buscam por isso, eu sinto assim que é muito legal ter realmente pessoas que pensam nos outros e fazem acontecer também, como tu disseste, Chaline, pode respingar em ti algumas coisas, que podem estar, o reflexo pode estar em ti também, mas tem situações que por vezes tu está brigando, né? Mas fazendo pedindo para que as pessoas entrem nesse contexto para que possam estar favorecendo pessoas que por vezes não sabem que vivem um machismo, alguma coisa que seja, que as pessoas tenham aquela visão de que não, tá tudo certo, deixa ele que é homem, ele que faça, ou do tipo assim, fui mandada embora do trabalho porque sou mulher. Por vezes a gente sabe que o índice de contratação entre mulheres e homens é muito maior de homens, porque a mulher engravida. Né? E a então pergunta, tem né? essas situações. Você pretende engravidar? Quando você pretende engravidar? Tem filhos? Tem Pequenos, filhos? Pequenos, pequenos. Está em idade escolar, principalmente nessa época de pandemia, que teve que ficar com os filhos em casa. E por vezes as mulheres até foram mandadas embora do trabalho. Por quê? Porque tinham que estar aquela coisa, volta a aula? Não volta. Conseguiu alguém para deixar a criança? Não. E aí tem toda essa situação, porque é na mulher que geralmente passa tudo isso. E eu acho que essas informações também são importantes para os homens, sabe por quê? Porque eles também foram ensinados de uma forma a ver as coisas, e a gente precisa lembrar que é uma construção. Não, as coisas não mudam de uma hora para outra. Então, às vezes, o nosso parceiro, namorado, marido, enfim, tem um comportamento machista. Não é momento de brigar com ele. É de falar, peraí, deixa eu entender. Por que tu tá me falando isso? De onde que tu tirou isso? Outro dia mesmo, um amigo nosso, em uma conversa, ele teve uma fala muito machista. Eu perguntei pra ele, onde que tu aprendeu isso? Quem que te disse que isso é verdade? Deixa eu entender melhor isso, porque isso me ofende. E aí eu comecei a questionar ele, e aí ele foi avaliando, ele falou, Rô, eu acho que eu só repeti uma coisa que eu aprendi. Eu falei, mas o que tu tá me falando é muito machista. Então vamos tentar olhar para isso de uma outra forma, sabe? Mostrar que existe uma outra visão e que a nossa luta não é brigar como a Chaline falou, uma coisa que é muito perfeita, e por isso que às vezes as mulheres ficam meio contrariadas ou até com um pouco de preconceito com o feminismo. Parece que você tem que largar do teu marido para ser feminista ou não ter um relacionamento, e não é nada disso. Eu falo muito também assim, você não precisa, até tive outro dia uma fala em um grupo no Clubhouse, né, com mulheres incríveis falando sobre a questão da feminilidade. Você não deixa de ser feminina ou ser feminista. Você não deixa de usar a tua saia, o teu vestido, as tuas cores, se fizer sentido para você. Você não deixa de ser uma boa esposa, uma boa mãe, porque você está lutando por direitos iguais. Nada disso, você pode, eu falei uma fala assim, né, que agora eu não vou repetir, mas enfim, você pode ser a dona de tudo e pode ser uma mulher feminina. Uma coisa não anula a outra. E ter essa consciência também facilita para quem está em casa uma visão mais simplista e uma visão mais aberta de, opa, então quer dizer que eu posso cuidar das minhas plantinhas, eu posso continuar cozinhando, eu posso continuar querendo receber amor do meu marido, ser cuidada por ele, porque é tão bom ser cuidada, né? Muito bom. Ser cuidada pelo meu marido, e eu posso ser feminista? Pode. Uma coisa não anula a outra, tá? Não tem que abrir mão de uma coisa para ter outra. E isso ajuda a facilitar o entendimento do simples. A mulher pode escolher o caminho que ela achar melhor, sem ficar dentro de um padrão, dentro de uma caixinha de algo imposto. E a partir do momento que mais mulheres vão falando sobre isso, e vão falando sobre sonhos, sobre projetos, sobre realizações, sobre lugar no mundo, sobre voz,
isso vai fazendo uma egrégora maravilhosa e os homens também vão aprendendo sobre isso e vamos ter daqui a pouco uma nova geração com uma visão completamente diferente das coisas. Isso é lindo. Com certeza. Meninas, lindo o papo de hoje. Fico muito feliz em ouvir essas colocações. Rosângela, falar que a pessoa pode ser feminina e feminista é fantástico. É a maior colocação, imagino, feita aqui para poder ter essa para poder identificar toda a colocação feita durante o programa inteiro. Então, muito bom. Meninas, considerações finais para esse programa dessa manhã. Chaline. Então, primeiro, agradecer novamente pelo convite. E para quem está em casa, para as mulheres, para os homens também, como a Rô comentou, não é só para as mulheres essa conversa, é para entender que as coisas podem mudar, as coisas estão mudando, que você que está em casa, que ainda tem todo esse pensamento que foi construído, que você aprendeu a ser assim, as coisas estão mudando e que a gente precisa aceitar essa mudança agora. E quem está lá em casa, que tem um filho, menino, é ali que você também começa a desconstruir esse machismo, é fazer ele ajudar, porque normalmente as pessoas têm, né, como a Laura comentou antes, tem uma menina e um menino. Se tu tem, eles dois têm que fazer as mesmas coisas em casa. O feminismo é nas pequenas coisas, dizendo que eles são iguais. Porque quando um faz, um brinca, é porque uma é menos, ela tem que trabalhar e nós não somos escravas de lar, nós não somos... A gente não vai entrar mais em caixinha, a gente não vai mais ser silenciada. Enquanto muitas estão morrendo por conta disso, vão ter outras falando sobre isso. E nós não somos loucas, não somos histéricas e não tem mais como ser combatido a essa nossa luta. Mas a gente chega com afeto, a gente chega com sabedoria e conhecimento para falar desses assuntos e chegar e mudar essa sociedade que tenta nos oprimir. É isso aí, Chaline. É fazendo um movimento a favor de uma forma com que falando, estar na mídia, ter os grupos de apoio, inclusive, para quem quiser estar nos grupos. Chaline, pode encontrar nas redes para ser uma ativista também, para que possa seguir. A Marcha Mundial das Mulheres, ela tá no Facebook, ela tá no Instagram, Marcha Mundial das Mulheres Nova Prata. O coletivo Mulheres Pratenses, a gente tá no Facebook. E o Leia Mulheres, né, das meninas, também tá no Facebook. É só lá, o Leia Mulheres é interessante porque é isso, tu vai ler autoras que trazem essa ideia do feminino, do feminismo e dessa energia, né, da mulher. Então, nós estamos aí, é só entrar nas redes sociais que a gente conversa. É isso aí, muito obrigada, Chaline Rô. Amei porque esse assunto é importante. Amei porque não é uma luta, uma briga necessária, né? Nós precisamos fazer esse movimento, mas eu também percebo as coisas mudando, sabe? Eu desde o momento que eu comecei até hoje, assim, eu vejo as coisas mudando, eu vejo o público que conversa comigo me relatando coisas, as mulheres tendo coragem para tomar a frente, e que se hoje uma pessoa do outro lado foi impactada e decidiu fazer um movimento diferente, a nossa manhã já valeu aqui, e quanto mais nós tivermos consciência disso, ensinar para os nossos filhos de uma forma diferente, né? Eu tenho a Rê com 12 anos agora, em uma fase de construção de identidade, em que ela pergunta várias coisas e entende o mundo como um todo. A nova geração será diferente, né? Porque as percepções serão diferentes. Então, hoje nós podemos estar aqui falando e essa é uma conquista importante. Não vamos esquecer que muitas coisas já foram conquistadas. Há uns 2 dias eu estava lendo para o meu marido algumas falas de revistas muito famosas, Diário como que era? O Jornal das Moças, a Cláudia, isso há 50, 60, 70 anos, assim, manchetes muito machistas, mostrando para a mulher qual era o lugar dela, o que ela poderia fazer e não fazer. Parece que foi há tanto tempo, mas a gente está falando de 50, 60 anos. Então, as mulheres, elas eram doutrinadas a seguir um caminho. Como a Chaline falou, essas mulheres, nós não vamos mais ficar nessa caixinha. Então,
vamos buscar mais e mais por essa igualdade, né? Por estarmos no mesmo lugar, sem excluir o masculino, sem excluir o feminino, e assim as relações serão mais saudáveis, as famílias serão mais saudáveis, porque isso impacta num todo. Os filhos que estão dentro desse relacionamento, que às vezes é um relacionamento machista, eles são impactados. Então, é muito, muito importante que mais e mais pessoas tenham essa conversa, que mulheres se reúnam para falar sobre isso, assim como nós estamos falando aqui, para debater ideias. Muito importante. Obrigada pelo espaço sempre. Quarta-feira do Sofá é sempre muito legal. Sempre muito bom. É isso aí, para me despedir. Eu só deixo realmente uma fala que penso, quando nós pensamos em evolução, tanto na parte da mulher quanto na parte do homem, pensamos que, Shaline, quando tu falaste, aprendi, um homem diz, eu aprendi que tem que ser assim. Então ele não tem a capacidade de evoluir e saber diferente, fazer diferente. Então, buscar evolução, imagino que seja essencial para todos. Buscar discernimento, buscar ser a educação. A educação se busca por meio de diversas formas, livros, enfim. Hoje, vídeos, existem formas para que tu possa ter uma compreensão. E com isso, a tua evolução ela vai acontecendo. E o que tu aprendesse, por vezes, que pode não ser a forma mais correta, acaba sendo, poxa, olha, hoje eu já penso diferente. Então, a evolução precisa fazer parte da nossa vida. Como mulher, como homem, como qualquer ser. Nós temos capacidade de pensar. E na hora que a gente pensa que somos animais racionais, que é o que a gente aprende na primeira série, segunda, a gente compreende o porquê a gente precisa continuar evoluindo, certo? Então, pessoal, um abraço a todos, gurias, obrigada por estarem aqui e obrigada para quem esteve acompanhando nos acompanhando nesta manhã. Até amanhã, 10h30.